A graça e a paz de Cristo Jesus, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no canal Pregador Fiel de Cristo, continuamos o nosso convite para a leitura das Institutas de João Calvino. Agora eu continuo essa leitura, no capítulo 13 do livro 2 dessa mesma obra. Desde já você esteja se inscrevendo no canal, marcando lá o sininho de notificações, tá bom? Estou colocando as coisas aos poucos, mas eu não terminarei isso de uma hora para outra. Desculpem a minha demora com os outros vídeos, tá? Mas irei até o fim nesse meu propósito. E agora vocês veem o novo formato, que vocês podem acompanhar agora por slides, a nossa exposição ou pequena resenha ou pequeno resumo desse livro de João Calvino para a introdução da teologia reformada. Então vamos lá, sem mais demoras, Cristo assumiu verdadeiramente a substância, carne humana. Um convite para a leitura das Institutas de João Calvino, livro 2, capítulo 3, capítulo 13, que é onde estamos agora, tá? Então, nessa pequena apresentação, eu mostro aqui, retorno, Vou retornar mais uma vez. E aqui está. Vamos seguir. Segundo Cipriano de Valera, está dividido assim este capítulo. Primeiro, Cristo se revestiu de uma natureza verdadeiramente humana. Segundo, refutação dos erros de Márcion e dos maniqueus que negam ou destroem a verdadeira humanidade de Cristo. 3. Os testemunhos em que Cristo é chamado de semente de Abraão e fruto do ventre de Davi, descendência de Davi. E 4. Os absurdos de que nos acusam não passam de calúnias infantis. Vamos ao primeiro. Cristo se revestiu de uma natureza verdadeiramente humana. Assim, quando São Paulo diz que Deus enviou seu Filho nascido de mulher, em Gálatas 4, versículo 4, e muitos outros lugares é mencionado que estava submetido à fome, à sede, ao frio e outras necessidades que fazem parte da natureza humana. Sem dúvida, entre uma infinidade destes, escolhamos os testemunhos que verdadeiramente servem para a edificação de nossa fé e verdadeira confiança para a salvação. Então aqui o primeiro argumento dele é justamente isso. Por ele ter nascido de mulher, se submetido à fome, à sede, ao frio e outras necessidades, isso demonstra que Cristo verdadeiramente nasceu, se tornou homem. Segundo, refutação dos erros de Márcion e dos maniqueus, que negam ou destroem a verdadeira humanidade de Cristo. O erro de Márcion era: o corpo de Cristo era um fantasma, e o dos maniqueus era que o corpo de Cristo não era físico, era corpo celestial. Refutação de Márcion. O que significa que ele foi encontrado na forma de um homem, mas por um certo espaço de tempo sua glória divina não brilhava. Mas não só se mostrou como um homem em condições vil e depreciável, caso contrário, o que Pedro diz também não estaria bem. Estar morto em carne e osso, mas vivo em espírito. Refutação dos maniqueus, conforme a má interpretação de 1 Coríntios 15, 47. Acerca do Adão celeste Cristo. Tampouco explica o apóstolo nessa passagem que o corpo de Cristo seria celestial. Na verdade, significa que o poder espiritual do corpo de Cristo nos vivifica. E temos visto que Pedro e Paulo diferenciam este poder de seu corpo. Terceira argumentação. Os testemunhos em que Cristo é chamado de semente de Abraão e fruto do ventre de Davi, descendência de Davi. Maniqueus e seguidores de Márcion dizem que semente de Abraão e descendência de Davi são alegorias, mas Calvino diz que o evangelista faz questão de mencionar que Jesus procede de Davi com a simples razão de que foi gerado de Maria, e que Maria, sendo parente de José, torna Jesus descendente de Davi. Só um adendo aqui, tá? Márcion, foi um herege conhecido
que viveu entre o século II que viveu entre o século III e o século IV da era cristã. Ele foi o primeiro a querer sistematizar ou promover uma lista do que seria inspirado ou não nas escrituras sagradas. E Marcion fazia uma distinção muito forte entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então, por isso ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não poderia ser o Deus do Novo Testamento. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento não poderia ter enviado Jesus para nos salvar, porque, segundo ele, o Deus do Antigo Testamento era vingativo e não tinha um pingo de amor. Agora já o Deus do Novo Testamento seria o Deus de amor. Daí que ele dizia que Cristo verdadeiramente não tinha um corpo humano, mas verdadeiramente esse corpo não provinha de matéria nenhuma. Daí que a gente pode ver aqui, olha o erro de Márcio, que o corpo de Cristo era o quê? Era um fantasma. Tá? E quanto aos maniqueus, eles diziam que a matéria por si era má. Então, logo, pela matéria ser má, automaticamente o corpo de Cristo não provinha da terra, provinha totalmente do mundo celestial, ou seja, totalmente um corpo espiritual. E agora o quarto elemento, os absurdos que nos acusam não passam de calúnias infantis. Pode ser destacada aqui a seguinte fala. Além disso, tais escritores argumentam que se Cristo realmente passara por um nascimento humano, não poderia ter estado livre da corrupção que a queda trouxe sobre a raça humana inteira. Mas, pelo contrário, Paulo nos diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também pela justiça de um só homem a graça abundou, e que o primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Deixa eu só fazer um conserto aqui, tá bom? Vou consertar aqui. Pronto. Agora voltamos aqui. Na parte de passar, aqui eu só coloquei um S e botei os dois S. Então aqui, de uma maneira geral, esse capítulo 13 é uma apologia ou defesa da verdadeira natureza de Cristo como ser humano. Então, se no capítulo 12 ele falou sobre a natureza divina, agora no capítulo 13 ele fala sobre a natureza humana de Cristo. Quaisquer contatos, quaisquer dúvidas, é só entrar no e-mail pregadorfiel1645@gmail.com. E você pode me procurar também pelas redes sociais, seja no Facebook, tá? Edmário Soares Diniz, e no Instagram, Edmário Soares Diniz. Tudo isso você vai encontrar na descrição do vídeo, tá bom? E todas as formas que você quiser para adquirir as institutas, mostro a lista e as editoras, as quais você pode acessar versões em português e uma versão em espanhol que você pode adquirir de graça através da Felire. Tá bom? Deus vos abençoe. Que a vida de vocês seja a cada dia assim dispensada a graça de Deus. Amém.